Vamos falar agora a respeito da retomada de obras. A construção civil foi autorizada a funcionar agora na cidade de Teresina. Foi a primeira a retomar as atividades econômicas. E como é que ficam agora as questões que envolvem obras públicas, as obras na cidade de Teresina? Eu vou conversar com o doutor Marco Antônio Aires, ele que é da Sendu, e vai falar conosco a respeito dessa retomada das atividades nos canteiros de obras públicas. Doutor Marco Antônio, boa tarde para o senhor. Obrigado por atender o Jornal do Piauí. Essa retomada já começou? Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Cidade Verde. Um prazer. Olha, de fato, nós retomamos as obras públicas a partir do asfalto. O asfaltamento da cidade começou ontem, respeitando o decreto direitinho e com muita cautela, para ver como é que vai se comportar essa história do coronavírus mediante esse retorno. A gente está trabalhando no asfaltamento, por exemplo, de terça, quarta e quinta, nessa semana, na próxima semana também, terça, quarta e quinta. Abrimos em 4 frentes de serviços aqui na cidade de Teresina, com muita cautela e dentro das condições de retorno que a gente está tendo, precárias inclusive. Agora, do ponto de vista de obras públicas da Prefeitura de Teresina, o prefeito, em reunião com as áreas de infraestrutura, Sendu e SDUs, principalmente SDR, ele já autorizou que as obras públicas de recursos garantidos, são recursos externos de financiamento também, já comecem a voltar. Então, esse engajamento por retorno já está sendo providenciado direitinho e a gente terá nessa semana ainda e na próxima semana já o início dessas obras. Como é que está sendo a observação dos ambientes de trabalho? Fica a critério das empresas prestadoras do serviço, orientações como distanciamento, higienizações, equipamentos de proteção individual. A Prefeitura também está fiscalizando esse tipo de trabalho dentro dos canteiros de obra pública? Está assim, o decreto é bem claro, cada empresa, em qualquer atividade da construção civil, por exemplo, ela vai ter que ter a sua rotina, vai ter que ser o diferencial de uma outra empresa. Então elas vão fazer o plano de apresentar e vão colocar em prática o plano de comportamental nos locais de serviço, com distanciamentos de máscaras, de luva, álcool gel, essa história toda. Então, cada caso é um caso e a Prefeitura vai observar dentro da distribuição desse pessoal trabalhando. A construção civil eu acho que é mais ou menos tranquila, é um retorno quase que tranquilo, porque eles só pegam uma condução por dia e voltam só no final do expediente e ficam mais ou menos dispersados dentro da obra. Então é tranquilo. O asfaltamento também, que a gente está especificamente executando, eu acho que cada caso é um caso, cada caso é um caso, e isso aí vai ser conferido direitinho pelo pessoal da Prefeitura dentro das condições de fiscalização da gente. Marco Antônio Aires, existe uma certa ansiedade até do teresinense, principalmente aquele que dirige, aquele que usa a via pública com mais frequência, em relação às obras dos viadutos e como aquele que está acontecendo lá na Tabuleta. Esse também já está previsto o retorno? É um canteiro de obras que vai ter uma atenção diferenciada? Obras desse porte, desse tamanho, vão voltar mais cedo ou mais tarde, ou quanto tempo seria? Mas é o seguinte, as obras públicas, de uma maneira geral, da Prefeitura, estão já liberadas para retornar com essa cautela. Isto é, respeitando o decreto e começando na terça, nos 3 dias da semana, terça, quarta e quinta. A obra do viaduto da Barão de Guriá já está liberada, a obra da ponte da universidade já está liberada, a obra da Via Sul já liberada e por aí vai. Agora, porque tem financiamentos garantidos, já obras que não vão faltar recursos e que a gente volta dentro da segurança. Então, esses procedimentos e essa exigência toda vai ser respeitada, mas o pessoal já está se movimentando para o retorno, tranquilamente. A gente vai ter logo o retorno do viaduto da Barão de Gurgueia, da ponte da universidade e da Via Sul, por exemplo. Esse da ponte da universidade, que vai ligar a Zona Leste à Zona Norte de Teresina, essa ponte, ela tem já canteiro de obra constituído? Ela chegou a avançar antes da pandemia ou o prejuízo nela foi muito grande em termos de prazo? Todas
todas as obras pegaram prejuízo em termos de prazo. Nós passamos 90 dias, 100 dias parado e o retorno não é imediato. A construção civil é um setor da economia que volta relativamente rápido, mas não é imediato, porque tem que haver recontratação de gente que foi suspenso, teve o contrato temporariamente suspenso, tem que haver o retorno para o próprio canteiro, reinstalação do canteiro, mas essa obra da universidade já foi iniciada, já tiveram várias estacas cravadas do lado ali da água mineral, e seu retorno será garantido, nós temos recursos para isso. É porque o retorno não é fácil. Esse retorno dessa história, dessa paralisação por conta da pandemia vai ser um parto doloroso, vai ser lento e não vai ser do jeito que era. Nós não vamos voltar no mesmo ritmo. A gente tem que se acostumar com isso, infelizmente é a realidade no mundo todo, Joelson. Voltando com metade do pessoal, de acordo com o decreto, e trabalhando 3 dias na semana, numa carga horária de 6 horas, nós devemos, mesmo com essa retomada, também ter um atraso na entrega dessas obras, até pelo ritmo, né, que isso que se pode imprimir com uma equipe reduzida, né, doutor Marco Antônio? Exato, a ideia da prefeitura é observar. A gente vai liberar na primeira semana 3 dias, na segunda semana parece que 3 dias, depois volta, vamos começar 4 dias, depois 5 dias, e até ver se a normalidade da coisa não afeta muito a história da disseminação do coronavírus. Mas, na verdade, é um jogo de xadrez. Na verdade, é um jogo de xadrez, mas o retorno de obras públicas com financiamento garantido, isto é, através de emendas parlamentares e de empréstimo da própria prefeitura, nós temos recursos para isso e o prefeito já autorizou o retorno. É uma boa notícia e vamos torcer para que a coisa se encaixe direitinho, se engrene direitinho, Joelson. Parte dos recursos que chegam para essas obras, doutor Marco Antônio, depende de financiamentos. Sendo assim, existiam prazos para serem cumpridos. Esses prazos foram revisados? Isso está preocupando a prefeitura também? Preocupa, mas está sendo conduzido, porque, na verdade, aquilo que dá no Chico dá em Francisco. Quer dizer, quando a gente teve a paralisação das obras, imediatamente todos os setores ligados à obra, tanto na parte de financiamento, como na parte de assistencialismo, foi toda suspensa também, os prazos foram paralisados. Então, Caixa Econômica e Banco do Brasil tem um prazo nós temos um convênio feito para que o financiamento seja feito direitinho, mas na verdade o prazo do convênio vai ter que ser, está sendo esticado, né? Está sendo elasticido direitinho, sem problema nenhum. Isso aí é uma coisa que é a realidade, o próprio governo federal, que é o dono aí da Caixa Econômica, quem é o mentor da Caixa e do Banco do Brasil, eles entendem isso aí, e é por conta disso aí da pandemia. A gente parou as obras, nós temos que parar também os prazos de atendimento, não resta dúvida. Tá certo. Quero agradecer ao doutor Marco Antônio, muito obrigado pela participação aqui conosco, da Sindu, muito obrigado pela participação no Jornal do Piauí. De nada, estamos às ordens. Um abraço, prazer. Um abraço, doutor Marco Antônio Aires.